Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir no livro de Daniel, lá no capítulo 3, versículos 14 em diante. Nós vamos ler alguns versículos. Daniel 3,14. Assim está escrito: Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o fogo estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se achegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Glória a Deus. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero colocar diante dos irmãos, nesta noite nós vamos estar meditando sobre a autoridade que o Senhor deu aos teus filhos, aos teus servos. E nesta noite nós vemos que, por inveja, Sadraque, Mesaque e Abidnego foram levados à presença do rei. E o rei chamou Sadraque, Mesaque e Abidnego à sua presença e perguntou para eles por que é que eles não haviam se curvado diante daquela estátua que ele havia levantado, porque Nabucodonosor havia levantado uma estátua de 30 metros de altura aproximadamente, por 6 metros de largura, e colocou num campo aberto onde seria facilmente visto por todos, ninguém poderia negar dizendo que não havia se curvado porque não estava enxergando. E esta ordem ela vinha para todos, para os governadores, enfim, para os grandes, mas também para os pequenos. E Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles conheciam um Deus verdadeiro, um Deus
que opera maravilhas, um Deus que trabalha, um Deus que opera, um Deus que vê, que conhece as necessidades dos seus filhos. Não é um Deus morto, mas é um Deus presente. E o rei resolveu dizer a eles que eles teriam uma nova oportunidade para se redimirem. E eles disseram ao rei, mediante a intimidação que o rei havia feito por eles, mas não chegou a intimidá-los, porque o rei disse para eles que se eles não se prostrassem diante daquele colosso, eles seriam lançados dentro de uma fornalha de fogo. E o rei disse: e eu quero ver quem é o Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Ou seja, sou eu quem dita as regras aqui. O que eu falo é lei e não pode ser alterado, tem que ser cumprido, porque eu dou as cartas, não há outro além de mim. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego sabia que existia sim alguém com autoridade superior à do rei Nabucodonosor. Por isso eles não se intimidaram. Eles conheciam e sabiam que a palavra do Deus que eles serviam seria a última, seria a única, que ninguém iria contestar a palavra dele. E eles disseram para o rei: olha, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, mas nós não vamos adorar a sua imagem, porque nós conhecemos o Deus que o Senhor disse que não existe para nos livrar das tuas mãos. E nós estamos falando que Ele é quem pode nos livrar, e é Ele quem vai nos livrar das tuas mãos. Este Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso, é um Deus que fala e não volta atrás. Mas quando eles ouviram esta resposta ousada vindo daqueles servos, ele se irou. A Bíblia diz que o semblante deles se mudou diante desta resposta, e ele mandou que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viviam com o rei, eles conheciam o rei, e quando eles ouviram o rei falar para que se aquecesse 7 vezes mais, eles poderiam naquele momento ter parado, ter refletido e ter mudado de opinião. Eles poderiam falar: nós estamos mesmo sentenciados a morrer queimado nesta fornalha, porque o rei não está para brincadeira. Ele mandou que se aquecesse 7 vezes mais. Mas eu quero dizer, irmãos, que quando você confia no Deus que você serve, o mundo pode se levantar contra você. Você jamais vai pensar em mudar de opinião. Você vai manter firme no seu pensar. Você não vai alterar o seu comportamento porque você está sendo ameaçado. O mundo pode se levantar contra você, mas o Senhor está do teu lado. O Senhor, Ele não te abandona. Pode vir a luta que vier. Pode vir, meu irmão, a tempestade
que vier, você vai permanecer inabalado. Você vai permanecer firme, porque você sabe que você está seguro nas mãos de Deus. Isso, irmãos, é para nós pensarmos o que nós estamos fazendo, porque muitas vezes nós chegamos a pedir para Deus que nós queremos, que nós precisamos, que nós estamos buscando algo, mas muitas vezes acontece alguma coisa de inesperado, e não precisa ser muita coisa não, por pouca coisa nós estamos vendo pessoas caindo da fé, pessoas negando a fé, pessoas deixando de seguir a Jesus e indo em busca de coisas que perecem. Então, irmãos, nós temos que manter a nossa fé firme, porque quando nós colocamos a nossa fé em Deus, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós podemos ter a certeza de que nada, nem ninguém irá nos deter. Porque o Senhor disse, agindo eu, quem impedirá? E o Senhor diz para nós que Ele está trabalhando em nosso favor. Mas Ele fala para você nesta noite, confia em mim. Confia tão somente no meu poder. Não importa o que você esteja vendo, não importa o que está sendo mostrado para você, confia no Senhor, permanece firme nele, mantenha-se ali firmado na rocha, porque o Senhor Ele vai entrar com solução, Ele vai entrar com providência na sua vida, Ele vai fazer aquilo que você está colocando diante dele, porque Ele fala para nós, aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, aquele que bate, a porta será aberta. Então nós temos que nos manter fiel, nós temos que ser firmes na nossa decisão. Olha, eu disse que eu vou servir ao Senhor, eu não quero nem saber o que vai acontecer, porque quando nós colocamos a nossa vida no altar de Deus, as coisas mudam. Nós somos primeiramente provados para sermos aprovados, porque nós vemos aqui no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados à prova, e nós também somos, irmãos, mas eles foram colocados à prova e eles foram aprovados, porque eles não negaram a fé deles, mesmo diante de uma ameaça de morte, mesmo sendo amarrados, estariam ali sem defesa alguma, mas a defesa deles estava onde? No Deus Todo-Poderoso, no Deus que eles serviam, no Deus que eles depositavam a confiança deles. Ali, irmãos, está a chave. Nós não devemos nos amedrontar. Nós temos que permanecer firmes, porque nós sabemos, as coisas estão bem, mas estão bem até a página 2, porque quando nós olhamos à frente, nós vamos ver que as lutas, elas estão vindo, mas não é para nos derrubar, não é para nos enfraquecer. As provas, elas existem para nos aprovar, as provas, elas existem para nos fortalecer. O deserto, irmãos, não é para nos matar, mas é para nos fortalecer, é para nos levantar. Quando nós colocamos no nosso coração que o nosso Deus, Ele está junto de nós. Quando nós colocamos no nosso coração que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, que cuidou de Sadraque, Mesaque e Abednego, cuida de você também, cuida da sua família,
cuida dos seus negócios, cuida de tudo aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Porque nós temos que pensar que nada é nosso, que tudo é do Senhor, mas Ele colocou nas nossas mãos, Ele confiou em nós, e Ele confia que você, apesar das lutas que você está enfrentando, você não vai esmorecer, que você não vai deixar com que o vento que está se levantando te tire da presença do Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, Ele fala nesta noite aos nossos corações: seja firme, seja forte, não deixe com que as coisas deste mundo venham abalar a sua fé. Peça para o Senhor para que Ele aumente a sua fé nesse momento. Nos momentos em que as lutas vêm, é o momento em que nós devemos mais nos achegar a Ele. É tendo a certeza de que naquele momento nós estamos sendo provados, que naquele momento o Senhor está tocando em nós, o Senhor, Ele está do nosso lado, Ele não nos deixa sozinho, porque Ele diz que Ele não nos dá a prova, não nos dá uma tentação maior do que aquela que nós possamos suportar. Se o Senhor está vendo que nós estamos na luta, que nós estamos no meio da tempestade, pode estar certo, você não está sozinho. Ele está com você ali, mas Ele não vai interferir. Ele não vai interferir, Ele vai deixar você entrar no meio daquela tempestade. Mas você pode estar certo que aquela tempestade, ela não vai fazer com que você venha a naufragar. Aquela tempestade, ela está vindo simplesmente para que você mostre que você confia em Deus, que você está pedindo para Ele que Ele te fortaleça, para que Ele não solte a tua mão, para que você possa permanecer em pé, para que você possa passar aquele momento confiando de que Ele está no controle, que Ele está na direção. E Ele vai, meu irmão, minha irmã, estar sempre no controle de todas as coisas. O nosso Deus, Ele não nos abandona, amados. O nosso Deus, Ele não nos deixa por um minuto sequer. Nós temos a certeza de que sempre a mão do Senhor estará sobre nós. Nós vemos Pedro no meio daquela tempestade. Pedro disse: se és tu, manda ir ter contigo por sobre as águas. O Senhor disse: vem. E ele temeu a tempestade. E ele estava indo para o fundo. E ele levantou a mão e disse: Senhor, socorre-me. O Senhor imediatamente estendeu as mãos e levantou Pedro. E assim o Senhor faz conosco. O Senhor, Ele está juntinho de nós. Ele está bem próximo. As mãos dEle nos alcançam a qualquer momento, quando nós abrimos a nossa boca e clamamos. O Senhor nos atende. Nós vemos, irmãos, muitas vezes nós passamos por momentos de grandes dificuldades. Nós passamos por momentos, muitas vezes, em que nós falamos: Senhor, por quê? E esta é a primeira coisa que acontece. É questionarmos a Deus o porquê das coisas estarem acontecendo. Nós chegamos a ouvir pessoas dizerem: Senhor, eu sou fiel dizimista, sou ofertante, e por que estou nesse aperto financeiramente? O Senhor disse: você precisa confiar. Você precisa confiar mais em mim. Você precisa confiar mais
que eu sou o Deus que tenho todas as coisas em minhas mãos. Eu sou o Deus que tenho tudo aquilo que você precisa. Eu posso te socorrer, mas no momento em que você abrir o seu coração e falar, porque a palavra diz que todas as coisas elas foram feitas pela palavra. E o Senhor diz, lá no livro de Lucas, no capítulo 10, verso 19, se você disser ao monte ergue, lança-te ao mar, assim será feito. Mas ele diz que se você tiver fé, então, meu irmão, tenha fé no Deus que você serve. Peça para que o Senhor venha tocar na área em que você está precisando. Você precisa de saúde, você precisa de cura. Peça para o Senhor com fé. Diz: eu não aceito essa enfermidade, eu rejeito essa enfermidade na minha vida, na vida dos meus familiares, seja na vida de quem for que você estiver determinando. Determine com fé, crendo que o Senhor vai operar o milagre. Não diga simplesmente, se o Senhor quiser, o Senhor sabe que o Senhor pode, então faz. Não, meu irmão, não entra assim. Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivesse falado assim para o rei: não sei, nós servimos um Deus, pode ser que Ele queira, e se Ele quiser Ele vai nos livrar. Não, eles disseram com autoridade: o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é quem pode nos livrar das tuas mãos, e Ele irá nos livrar. Então, se você está precisando na tua área financeira, meu irmão, faz a mesma coisa. Ageu 2:8 diz que o nosso Deus é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Irmãos, se você está precisando, se você não está tendo, tem alguma coisa errada, porque o Senhor formou para nós. O Senhor formou a prata e o ouro, foi para nós. Então nós temos que ter. Nós não devemos ficar contando moedas no final do mês para comprar o pão e o leite. Nós temos que ter com folga. Nós temos que ter pelo menos para passar o mês folgado, sem precisar do aperto, sem precisar passar vontade de comprar alguma coisa. Nós temos o direito de ter. Então entra na presença do Senhor e diz: Senhor, olha, eu coloco nas tuas mãos a minha vida financeira. Eu coloco nas tuas mãos. Eu não aceito que o inimigo venha roubar aquilo que o Senhor me deu. Vamos agir, irmãos, de uma forma coerente. Vamos agir de forma como agiu Jó. Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus bens, ele perdeu a sua saúde. A esposa dele disse: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele disse: mulher, como loucas fala tu falas como uma louca. E o que aconteceu com Jó, irmãos? O Senhor restituiu tudo que havia perdido, tudo que havia sido tirado, o Senhor restituiu em dobro. Então nós temos direito sim a sermos prósperos, a sermos abençoados, mas vamos buscar primeiramente o reino de Deus. Vamos primeiramente buscar o dono da prata, o dono do ouro. Vamos confiar que Ele é conosco, que o Senhor, Ele entra na nossa casa e Ele entra para mudar todas as coisas. Nós temos que ter esta certeza, nós temos que ter essa fé. Irmãos, quando nós confiamos em Deus, nós agimos de uma forma com que o mundo estranha, o mundo olha e diz: eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Por quê? Porque nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos que aquilo que nós estamos recebendo está vindo de Deus, que Ele está nos concedendo porque nós somos fiéis. E se somos fiéis,
Se cremos no poder dele, nós vamos descansar. Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens foram lançados dentro daquela fornalha. Aquela fornalha estava superaquecida. Tanto que a Bíblia diz que, ao se aproximar da boca daquela fornalha, aqueles homens que eram os mais fortes do exército do rei Nabucodonosor, só o calor deles chegarem na boca da porta, eles morreram. O nosso Deus, quando nós confiamos nele, presta atenção, irmãos, quando nós confiamos no nosso Deus, ele vai na nossa frente, ele vai abrindo os caminhos, ele vai quebrando todo o mal, ele vai deixando o caminho perfeito para você passar, e você vai andar por caminhos planos, você vai andar sentindo a presença de Deus do seu lado, quando o Senhor permitiu, porque só acontece com a permissão de Deus, porque nada vai acontecer se Ele não permitir. Mas se Ele permitir que algo venha acontecer na tua vida, seja de bom, seja de ruim, a Bíblia diz: em tudo dai graças, glorifica o nome do Senhor. Mas pastor, o momento não é bom. Glorifica o Senhor, porque não é bom para os teus olhos carnais, para aquilo que você está vendo no momento, mas você não sabe o que o Senhor tem preparado para você lá na frente. E lá na frente pode estar certo, meu irmão, minha irmã, que você vai cantar um hino de vitória. Você vai cantar o hino da vitória em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor estava dentro daquela fornalha, esperando aqueles homens chegarem. E quando os seus servos chegaram ali, o Senhor estava dentro, esperando para recepcioná-los. Aleluia. Irmãos, é muito forte você chegar num lugar de morte, num lugar de angústia, num lugar de desespero, você chegar e ser recepcionado pelo dono da vida, você ser recepcionado pelo Senhor dos Senhores. Oh, meu irmão, é muito forte. O nosso Deus ali de braços abertos para te recepcionar. E Ele diz para você, te abraçando: vem cá, vamos dar uma volta, vamos passear, vamos que eu vou mostrar para vocês cada canto desta fornalha, onde estava preparado para que fosse tirada a vida de vocês, mas eu estou aqui para que vocês continuem tendo vida, e vida consagrada no meu altar. Naquele momento, irmãos, nós temos a certeza que o nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus do impossível, é um Deus que está presente aqui neste lugar, neste momento. É um Deus que está olhando agora para você e está dizendo: filho, por que não abre a tua boca? Por que não falas comigo? Faça como fizeram esses homens. Eu estou aqui para estender as minhas mãos e te abençoar. O rei olhou, irmãos, e viu que não havia 3, mas haviam 4 homens andando naquela fornalha. E ele ficou espantado com a situação. Como jogamos 3 e tem 4, e numa temperatura como esta, eles estão andando como se estivessem no parque passeando. O nosso Deus, Ele traz o refrigério,
Ele entrega para você aquilo que você precisa. O rei mandou que eles saíssem para fora. O rei chamou eles para saírem. E quando saíram, o rei olhou, examinou e viu que não havia nenhuma lesão sequer neles. As suas roupas estavam intactas, os seus cabelos, nenhum fio havia se queimado. O nosso Deus, Ele nos oferece a proteção total em todas as áreas das nossas vidas. Basta que você creia, basta que você busque a presença desse Deus com fé e que você não duvide em nenhum momento de que Ele está ali e Ele vai fazer, porque Ele quer ver que você está feliz. Ele quer ver que você saia distribuindo daquilo que Ele te deu. Porque Pedro e João, na porta do templo chamada Formosa, tinha ali um paralítico que era colocado todos os dias para pedir esmolas. E quando eles viram Pedro e João chegando, eles pediram uma esmola. Pedro e João disse: olhe para nós. E ele olhou para eles esperando receber alguma coisa. Mas Pedro olhou e disse para ele: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. É isto que o nosso Deus quer que você faça. Ele quer que você tenha essa ousadia. Ele quer que você busque essa intimidade para que você possa dizer na tua casa, no meio da tua família, que você possa dizer para você mesmo que você é abençoado, que você é próspero, que você tem a unção, a autoridade e o poder de Deus sobre a tua vida e que tudo aquilo que você falar vai acontecer porque Deus é contigo. O rei chamou eles e disse: a partir de agora eu faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser qualquer tipo de blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Esse é o nosso Deus, irmãos. É o Deus que nós servimos. Ele espera que o mundo se levante contra você, para ver qual é a tua reação, para ver qual é a tua postura diante do momento em que você está vivendo, para que Ele possa te abençoar. E é isto que Ele fez. Ele abençoou Sadraque, Mesaque e Abednego. E o nosso Deus, Ele quer também nos abençoar na noite de hoje. Amém, irmãos? Aplaudam ao Senhor.